E agora? É com você, Marrom. O que você quer saber, rapaz? O Marrom quer saber! Salve, salve, Caio Fábio! Salve, salve! Nave mãe... Não, esse é o Bial fazendo Big Brother. E aí, Braulio, beleza? Como é que você tá? Pastor, o negócio é o seguinte, eu tenho mandado esses vídeos, suas respostas, para alguns amigos, espalho nos meus grupos e tal. E com isso, criam-se novas perguntas, cujas respostas, às vezes, eu já até sei, assim, por instinto, sabe? Mas a gente sempre quer saber à luz da Bíblia. Hoje eu tenho uma pergunta, no mínimo, curiosa. Vamos lá. O pai de um amigo meu, apesar de ser pai de um amigo meu, é um cara novo ainda, ele deve ter uns 60 anos. Ele está no tratamento de quimioterapia, né? E um médico muito amigo e tal chegou a falar que um tratamento à base de cannabis, maconha, pastor, falar na língua clara, que muita gente não sabe o que é cannabis, né? No tratamento à base de maconha, elimina os enjoos que ele estava sentindo por causa da quimioterapia. Esse amigo meu é um advogado, e ele comprou por algumas vezes maconha para dar pro pai dele. O pai dele se sentiu muito bem, se sentiu bem pra caramba, rindo à toa dentro de casa. Mas o conflito dele era assim, o conflito desse meu amigo que é advogado cara, eu tô indo contra a lei, eu conheço as leis do meu país. Então eu queria que você respondesse, Caio, não à luz da nossa Constituição, porque a gente já sabe que é proibido, porque é proibido, né? Tem que respeitar a lei do nosso país. Mas à luz da Bíblia, à luz da vida de um cristão, na condução da vida de um cristão, se o médico te recomenda, no âmbito da intimidade, o médico que frequenta a tua casa fala, olha, se você dar uns tapinhas de vez em quando, para aliviar esses enjoos aí, você vai ficar bem melhor. O que você acha se um cristão fizesse isso? A pergunta ficou longa, né, cara? Parece até que eu não usei, não. Estou só querendo saber a coisa aí que eu te perguntei. Responda, meu querido Caio Fábio, barba linda, esse lugar é lindo, essa aguinha caindo no coisa é lindo, o Braulio... o Braulio tá aí com você, tô brincando, o Braulio é lindo também, tchau gente, beijo. O Braulio tá aqui. Ele é ótimo, o Braulio Olha só, você lembra do conflito que se apresenta no Evangelho, nas narrativas dos Evangelhos, entre a lei, especialmente o sábado, e a necessidade humana? Porque quase todos os conflitos do sábado que aparecem no contexto dos Evangelhos têm a ver com Jesus preterindo a lei instituída do sábado, onde ninguém podia fazer movimento algum, trabalho algum, atividade alguma, qualquer coisa. E ações de Jesus, movimentos de Jesus na direção de curar doentes. Curar um hidrófobo que estava diante dele, sofrendo, portanto, de barriga d'água, um desconforto miserável num sábado, num banquete à noite, bem vestido, mas um desconforto enorme. Jesus viu o homem e não quis saber o que os religiosos achavam sobre as leis concernentemente ao sábado e não andar, não fazer esforço. Eles consideravam inclusive uma cura que fosse só uma palavra que dissesse fica curado, um esforço. Jesus não quis saber e curou o homem, e assim fez com uma quantidade grande de outras pessoas também em dia de sábado. É um tema recorrente. A lei e a vida. A lei e a vida. Lei versus vida. Lei versus dor. Lei versus angústia humana. Está o tempo todo. Lei versus fome. Como é o caso dos discípulos que tiveram fome andando pelos campos. E Jesus disse, escuta, tem uma seara aqui cheia de comida de grãos. Podem ir e pegar conforme a legislação de Moisés, que mandava deixar os quadrantes do terreno plantado, deixar sempre os ângulos retos do terreno, os quadrantes dele.
reservados para que os pobres que passassem pudessem dali daquele pedacinho colher sementes para se alimentar. Era uma provisão social que a lei agrícola do livro de Levíticos trazia. Jesus chegou e falou: podem entrar, vocês estão com fome, comam nas beiradas, matem a sua fome. E aí vieram os religiosos e disseram: os teus discípulos estão colhendo, pegando espigas em dia de sábado, porque não podiam acusá-lo de outra coisa, porque a lei dava essa permissão de que se colhesse essa parte social nos quadrantes da área plantada. Bonito esse negócio, né? Mas como era sábado, aí eles inventaram que porque era sábado os discípulos não podiam comer, tinham que passar fome. Já que não tinham comido na hora certa, antes de começar o Ramadã sabático. Ramadã. Então, Jesus disse: podem comer à vontade. Voltando aqui a nós, querido Marrom, olha só. Com base nesse princípio, eu te digo o seguinte: se o sábado, que era considerado uma lei de poder institucional divino, infinitamente maior, foi tratado assim por Jesus, privilegiando a vida, a dor, a necessidade, a carência, o que você acha dessa leizinha idiota aqui, que vai cair, tem dia marcado já para cair? É uma idiotice, nunca devia ter sido instituída, é uma lei de burros, que causou a morte de milhares e milhares de policiais, de crianças, de moradores de favela, de jovens, de desesperados, de famintos, de gente que não tinha alternativa e que entrou nessa porcaria, como eu que estive dentro disso, trabalhando e pegando os filhos desses angustiados aos milhares durante anos. Sei, estou entupido dessa consciência de que todas essas leis de segurança aplicadas à repressão das drogas são idiotas, vencidas, nunca venceram em lugar nenhum, nunca ganharam, nunca conquistaram nada, só produzem morte e aumentam a calamidade e o dispêndio financeiro e sofisticam o banditismo e proliferam outras formas de negócio para alimentar sempre esse giro. É ridículo. De modo que essa lei é uma lei de bosta. Essa e um monte de outras leis brasileiras que precisam cair. O que tem que entrar no lugar é lei, é medida anticorrupção e outras coisas mais. Mas essas legislações que tentam coibir a pulsão do indivíduo, a dor do indivíduo, a carência do indivíduo, a angústia do indivíduo, são idiotas. Porque a lógica da vida diz: não matarás. Porque tem a ver com o meu próximo que não está pedindo para morrer. Mas não existe lugar nenhum, de nenhuma revelação autorizada pelo inconsciente coletivo da humanidade que disse: tem algo aqui a ser reverenciado. Não existe em lugar nenhum a lei que diga: não te suicidarás, tu estás obrigado a fazer ingestões que te sejam clinicamente perfeitas. Não existe nada disso, porque nada disso é possível e nada disso é absoluto. Tudo isso é relativo, tudo depende da idade, da circunstância, da hora. Essas são as realidades que devem ser julgadas apenas e exclusivamente pelo bom senso. Bom senso. O resto é idiotice, até porque, veja só, que discussão é essa com Deus que alguém vai ter dizendo: Deus, eu devo comer ou usar ou não usar uma coisa que nasceu na terra que o Senhor criou, na natureza que o Senhor fez proliferar, ervas que nasceram do hálito da tua boca. Do hálito da tua boca, assim como nascem flores, nascem ervas. Ervas do campo, ervas variadas. O mundo está cheio de ervas que Deus plantou. Ervas que devem ter sua utilidade.
tudo que existe na natureza é bom. Tudo. Na medida certa, no aplicativo certo, usado de maneira inteligente e de maneira moderada, conforme as medidas da saúde e da necessidade. Eu digo isso de água, se a gente beber demais a gente se arrebenta. Beba 10 litros, 7 litros, 6 litros de água todo dia, você vai ver o que acontece com você em um ano. A água te mata, não precisa ser afogado nela não. Ela te arrebenta. Qualquer outra coisa. Qualquer comida faz bem, qualquer comida faz muito mal. O que a gente toma todo dia? A gente toma droga. Na medida certa para poder fazer bem. Exagerou demais a dose, pode me fazer mal. E por que eu tomo a droga? Eu tomo quando eu tenho a necessidade daquele tipo de droga. É uma lógica básica que eu não sei que idiotas conseguiram romper e fazer isso prevalecer como dogma na cabeça amébica de milhões e milhões e milhões que não raciocinam. Basta você dizer, vai para lá, ele vai hoje, não vai para cá, ele não vai, porque ele mesmo não raciocina. Mas quanto a essa lei, tem dias para cair. Quanto à necessidade humana, ela está acima de toda lei. Foi o que Jesus ensinou. Seja isso em relação a cannabis, seja isso em relação a qualquer outra coisa. Meu querido Marrom, o que mais, Marrom? O que mais? O Marrom quer saber! Vem IVTV, o canal é você.